Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Mãos de Cavalo, do Daniel Galera. Eu já tinha gravado esse vídeo antes e eu achei que eu não consegui falar tudo que eu precisava, então era pra ele ter saído antes do Diante da Dor dos Outros e explicado que ele tá com uma qualidade, né, que esses próximos estariam com uma qualidade um pouco inferior, porque eu viajei e esqueci de trazer a câmera, como sempre, eu faço isso com bastante frequência. Mas vamos todos sobreviver, então vocês já devem ter reparado que a qualidade daquele não ficou tão boa, esse também, talvez mais algum, mas logo volta tudo ao normal. Eu não quis deixar pra gravar depois porque os vídeos já estão bem atrasadinhos. Outubro foi mesmo um pouco complicado. Então vamos falar sobre Mãos de Cavalo, que foi o primeiro livro do Daniel Galera que eu li e que entrou pros melhores do ano. Quando eu gravei esse vídeo há uns 3 dias atrás, eu tinha dito no vídeo que eu pretendia ler Barbie Ensopada de Sangue logo. E agora eu já li Barbie Ensopada de Sangue, já acabei hoje. Vai sair vídeo sobre ele em breve também. Então eu realmente gostei desse a ponto de querer logo ler outra coisa do autor. Mãos de Cavalo vai contar a história do protagonista em 2 momentos diferentes. O primeiro capítulo é um terceiro momento, vai contar a respeito de um ciclista que está desafiando a cidade. Então ele está o tempo todo como se estivesse competindo com as ruas e com os obstáculos, até que ele cai e a gente acaba descobrindo que nesse tombo que ele era uma criança. E eu acho que esse primeiro capítulo é um capítulo muito chave, que vai falar muito sobre o desenrolar da história e também sobre a escrita do autor. Eu já me apaixonei nesse primeiro capítulo, então talvez valha a pena alguém dar uma olhadinha no primeiro capítulo para ver se tá com vontade de ler isso agora, porque vai ser bem mais ou menos dessa forma. A partir daí, os capítulos vão se desenvolver de forma alternada entre a adolescência e a vida adulta do protagonista. Na adolescência, nós vamos acompanhar um episódio em que ele intencionalmente machuca um amigo, colega do bairro no futebol. Ele derruba por querer e acaba machucando. E ele não entende porque ele fez isso, ao mesmo tempo ele não enfrenta a situação, então ele não enfrenta o amigo, ele abaixa a cabeça e vai embora. E isso vai acabar causando um conflito interno nele muito grande, então ele se põe em situações arriscadas por várias vezes durante a adolescência, por se sentir covarde, ao mesmo tempo ele gosta de fazer esse tipo de coisa e ele não entende bem o que está acontecendo ali. Na vida adulta, esse protagonista é um cirurgião super renomado, bem sucedido. Ele é casado e tem uma filha. E ele vai escalar um monte que ninguém escalou antes, então o colega dele de escalada da academia acaba descobrindo esse lugar. Ele fica encantado com a descoberta de que ninguém nunca escalou. E vai contra a vontade da esposa e deixando a filha pequena para essa aventura, digamos assim. Então, a partir desses capítulos iniciais, nós vamos ter outros episódios da adolescência retratados, episódios mais simples e episódios com coisas assim mais tensas. E o mesmo na vida adulta, nós vamos acompanhar como surgiu essa ideia e os preparativos dele tá fazendo para ir para esse monte. Obviamente que com o desenrolar das 2 histórias, elas vão se encaixando e formando uma coisa só, a gente vai conseguindo compreender quem o protagonista é. E eu gosto muito dessa história particularmente. É um dos pontos fortes para mim e certamente foi decisiva para se tornar um dos meus preferidos do ano, mas não é a única coisa. Eu gostei muito da escrita do autor desde esse primeiro capítulo, já ficou bem claro para mim que eu ia gostar. Ao mesmo tempo que é uma escrita bem simples, usa de algumas gírias e palavras atuais, ela deixa muita coisa escrita nas entrelinhas, então não é um livro que você consegue ler e não fica pensando sobre o que você está lendo. Me fez pensar sobre bastante coisa por conta das coisas colocadas ali. E ao mesmo tempo é simples o bastante para você conseguir ler rápido. Eu li em 2 dias, né? Comecei num dia, terminei no outro. Mas também não é uma história tranquila, não é um livro leve, ele fala de coisas bem pesadinhas. Outra coisa que eu gostei muito foi o clima que o autor conseguiu criar. Eu adoro o livro que tem essa tensão o tempo todo. A tensão tá criada desde esse capítulo inicial em que ele machuca o amigo e ela é sustentada pelo livro todo. Eu acho que quando
tem essa questão da tensão, tem dois problemas. O primeiro é que é muito difícil sustentar durante um livro todo, mesmo nas partes mais tranquilas, mais, como que eu posso dizer, nas partes mais monótonas da história. E nesse caso ele consegue, eu não deixei ele ficar tenso em momento algum. E o outro problema é o fim. Eu acho que a partir do momento que você cria uma tensão, espera-se alguma coisa do fim. É muito difícil você corresponder às expectativas. Eu fiquei criando teorias durante todo o livro. E no fim, nenhuma das minhas teorias se concretizou, e mesmo assim eu gostei muito do fim. Eu acho que o fim justificou a tensão, ao mesmo tempo não ficou dramático demais, surreal demais, fez com que tudo se encaixasse de forma perfeita pra mim. Então, foi outra coisa que eu gostei muito, o clima e o final. Eu também acho que o autor é incrível em criar a ambientação. Eu conheço Porto Alegre, tenho família gaúcha, mas também não conheço a ponto de saber o nome das ruas, e eu me senti totalmente ali. Porto Alegre é realmente muito quente nos meses de verão e eu senti aquele calor nas passagens que falavam sobre isso. E então eu realmente gostei de todas essas coisas. Eu acho que o conjunto dos fatores fez com que eu gostasse demais dessa história e se tornasse um dos livros preferidos do ano para mim. Eu acho que se você se sentiu atraído por essa história, você deveria começar por esse, se você não leu outras coisas ou se leu, enfim. E eu acho também que o Daniel Galera é um autor meio como o Murakami, no sentido de que se você gostar de uma coisa, provavelmente você vai gostar das outras, ou pelo menos da maioria. Porque eu li, né, como eu falei, o Barba Ensopada de Sangue, que acabei hoje. A história do Barba Ensopada de Sangue é completamente diferente, não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, tem muita característica similar na escrita e no desenvolvimento da história. Então, é o que eu sinto com o Murakami. As histórias são diferentes e eu sinto como se eu fosse gostar de absolutamente tudo que ele escreve. E é o que eu sinto com o Daniel Galera. Eu acho que eu vou gostar de tudo. Mas se você já leu alguma coisa dele e não gostou tanto, pode ser que você não tenha se identificado tanto com a história. Então eu recomendo esse aqui. Eu também recomendo muito Barba Ensopada de Sangue, que deve sair vídeo semana que vem, então fiquem de olho. Também entrou para os melhores do ano pra mim, né? Aquela que já vai dando spoiler no próximo vídeo. Mas eu realmente gostei demais, então também recomendo. Se você não gostou muito dessa história, talvez valha a pena dar uma olhadinha na história do Barba Ensopada de Sangue. E me contem aqui embaixo se vocês têm outras coisas do Daniel Galera pra me indicar. Que não sejam esses dois. Eu tô bem louca, não sei se eu vou pegar já, porque dois do mesmo autor meio seguidos já tá de bom tamanho. Mas eu realmente gostei e quero ler as outras coisas que ele escreveu, então deixa aqui embaixo. Me contem se vocês já leram, se vocês gostaram. E me indiquem outros autores contemporâneos brasileiros. Eu tô lendo alguns, né, ultimamente, e só tenho tido surpresas positivas. Então acho que a gente acaba lendo muita coisa. Eu acabo lendo muita coisa muito antiga e de outros países, e a gente acaba perdendo coisas incríveis que estão aqui no nosso país. Então era isso, eu acho que Mãos e Cavalo é um livro incrível para você ler numa maratona literária ou num momento que você esteja com vontade de ler uma coisa que te prenda, porque você não consegue largar, esse clima de tensão fica te prendendo ali. Ao mesmo tempo, não é um livro totalmente levinho, foi um livro que me acrescentou muito e me fez pensar em muita coisa. Ele vai falar muito a respeito de você descobrir quem você é, de como as coisas que aconteceram na nossa vida podem nos transformar e ao mesmo tempo como nós não somos apenas isso, aquela que vai enfiando existencialismo em tudo, né? Mas a verdade fala bastante sobre isso, sobre o que nós podemos fazer. Fala não, né? Ele não fala nada dessas coisas. Eu que pensei nessas coisas enquanto lia, senão a pessoa vai querer achar que vai encontrar Sartre ali escrito, né? Enfim, e eu vou ler então para finalizar um trechinho. Diz assim: pensava que em algum ponto desses questionamentos, ou no próprio gesto de uma pedalada sem sentido pela madrugada, estava a pista definitiva para sua identidade, a síntese entre quem ele era, quem imaginava ser e quem todos os outros enxergavam. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse tenha ficado melhor, que eu tenha falado tudo que eu precisava falar. Porque eu sempre fico um pouco afobada quando eu gosto muito dos livros e eu não sei direito o que falar sobre eles. Espero que eu tenha mostrado essa empolgação pra vocês. E então a gente conversa nos comentários. E até a próxima.